Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Pastor e escritor Douglas Borges aqui. Sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça, se inscreva aqui, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. É muito importante o seu compartilhamento. Hoje eu estou aqui improvisando, estou dentro de um quarto nos Estados Unidos. E durante essas viagens eu prometi gravar os vídeos, mesmo que sejam em ambientes assim, que talvez você não está acostumado, mas você vai ter muito conteúdo. O que importa é o conteúdo chegar até o seu coração. E hoje o meu tema é a depressão de Paulo. A depressão do apóstolo Paulo, a solidão do apóstolo Paulo. Meus irmãos, meus amados, é muito desafiador falar sobre o apóstolo Paulo nesse vídeo, né? Esse vídeo é um vídeo que pode gerar aqui controvérsia, muita gente pode comentar, né? É algo muito forte. Por quê? Um dia eu estava estudando uma das cartas que Paulo mandou para Timóteo, né? 2 Timóteo, e eu fui entender a solidão que Paulo sofreu no final da sua fé. E quando você assiste o filme do apóstolo Paulo, você vai ver que lá na prisão, que ele está sozinho, ele chama Lucas, né? Ele pede alguns livros e ele pede ele clama de abandono. Então é sobre 2 Timóteo que eu quero falar para vocês. É um momento onde o apóstolo Paulo está chegando no final da carreira dele na fé, né? Ele lutou o bom combate, guardou a fé. E é um momento onde ele para refletir o que valeu a pena, o que não valeu a pena, o que foi de proveitoso, o que não foi de proveitoso. Ao momento dele dizer, nossa, eu tenho medo de ser reprovado, né, em uma das suas cartas, em uma das suas falas. Mas hoje eu quero falar que até os homens de Deus se cansam, tá? O apóstolo Paulo se cansou e quando ele está ali dentro da prisão, ele vai mandar uma carta e vai pedir a presença de algumas pessoas, ele pedir a presença de Lucas, ele vai pedir a presença de João Marcos. Nossa, isso foi muito forte, né, gente? E que é um homem que ele rejeitou em uma das suas viagens missionárias e no final da sua fé ele pede a presença de João Marcos. E ele vai chorar, ele vai abrir o coração e ele vai dizer sobre dois homens ali que o abandonaram, que deixaram de estar perto dele. Eu creio que aqueles homens ali foi alguém que o apóstolo Paulo investiu muito, que o apóstolo Paulo se dedicou muito a eles. E tinha uma grande afeição, um grande carinho, uma profundidade de afeição sobre essas pessoas. Mas até os homens de Deus se cansam. No momento de reflexão, nessa mensagem do apóstolo Paulo, vai estudar, vai ler 2 Timóteo. Você entende ali um homem que sofreu todo tipo de marca, um homem que foi até o terceiro céu, um homem que tinha um espinho na carne, que fazia com que ele lembrasse de quem ele era carnalmente, né? Apesar de ter todos os dons que o Senhor colocou na mão dele, mas o espinho na carne sempre é para nos lembrar quem somos. O espinho na carne é para nos lembrar de onde saímos e quem é que nos sustenta, que é o nosso próprio Deus. Então essa depressão de Paulo, essa solidão de Paulo, esse momento de dor de Paulo, ele vai dizer, eu me sinto tão sozinho, eu estou preso, eu preciso de meus amigos por perto, eu preciso dos meus livros por perto, eu preciso de ver alguém, vamos conjecturar, eu preciso de abraçar alguém, eu preciso de abrir meu coração. E ele vai trazer ali mensagens dizendo a Timóteo sobre dons, sobre imposição de mão, sobre reacender, né? Ele vai falar sobre dunamis, ele vai dizer algo sobre força, ele vai dizer que a igreja precisa se movimentar, mas mesmo com dor, mesmo com frustração, ele não deixou a chama acabar. Escute, gente, eu estou em 2 Timóteo, estou numa carta de dor, de frustração, de reclamação, de abandono, de alma dilacerada, mas ele não deixou de dizer, façam a parte de vocês. Ele não deixou de dizer, vai para cima pregando o evangelho, levando aquilo que o Senhor colocou na vida de vocês. Não despreze o dom que há em ti, que foi colocado, imposto por mãos de homens. Deus nunca deixou o coração de Paulo se esfriar. Querido, você que está aqui, um homem de Deus que para mim foi o maior apóstolo, para mim, dentro aí dos homens de fé, ele tá na prateleira de cima, mas homem que no final da sua vida foi chorar, foi abrir o coração e foi ficar frustrado pelo abandono de amigos, pelas dores que ele sofreu e pelas marcas que ele carregou. Você que tá assistindo aqui esse vídeo, tá aqui no meu canal, você vai carregar dores, vai carregar marcas e frustrações, assim como o apóstolo Paulo também vai sofrer abandono, assim como o apóstolo Paulo. Seus amigos vão virar as costas para você. O seu cônjuge, quem sabe, vai te abandonar, vai se separar de você. Seus filhos vão te abandonar. Seus amigos, seus pais vão te abandonar.
Nós não sabemos com que nós iremos lidar daqui agora para frente, então você precisa estar preparado para perdas, para dores. Mas não se esqueça, nós sabemos que o nosso Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Essa é uma fala de Jó. Mas não se esqueça que você pode todas as coisas que ele te fortalece. Apóstolo Paulo. Não se esqueça que de todas as coisas você é mais que vencedor. Romanos 8,37. O apóstolo Paulo vai começar dizendo: eu sei que é ganhar, eu sei que é perder, eu sei que é sorrir, eu sei que é chorar. Mas eu sei também que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. A depressão de Paulo não o impediu de cumprir o seu chamado, de ir cumprir o seu id e de fazer aquilo que o Senhor chamou ele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você venha ser uma pessoa abençoada e não se esqueça, nada pode te parar, nem suas frustrações e nem a sua depressão. Deus te abençoe.